Isolamento, preconceito, dor e sofrimento. Ter a vida transformada e sentir tudo mudar em questão de segundos. Essa foi a realidade de muitas pessoas que receberam o diagnóstico da hanseníase nas décadas de 30 a 80, a doença temida, chamada naquela época de lepra. A minha vida era só roçado, trabalhando. Era de tarde, eu não aguentava com dor, era dor na junta, em todo canto. E o pé era doente demais. Depois começou a aparecer um problema no pé, né? Uma enfermidadezinha. Eu vim pro médico, o médico descobriu, né? Aí que eu estava doente, nessa época era lepra, né? Era hanseníase, nessa época era lepra. Eu vim no médico, né? Aí o médico já me fichou. Eu peguei essa hanseníase, quando foi descoberto mesmo eu tinha 12 anos. Mas eu peguei antes, porque eu já vivia sentindo muita coisa, né? Eu saía mais a minha mãe, e a minha mãe ia lá na frente, eu ficava atrás, aquela dificuldade com meus pés tão doloridos. E aí eu tinha uma água que passava assim, que a gente tinha que passar por dentro da água, né? E eu sentia que eu não estava sentindo aquilo bem sentido, não. A frieza da água não era normal para mim. Aí a mãe já me levou lá, aí nesse mesmo dia ele disse, infelizmente a sua filha está doente da lepra nesse tempo. Meio que me deram uma machadada mesmo na cabeça, mas eu saindo adolescente, né? Aí chorei muito, me separei dos meus pais. Eu passei 7 anos no batalhão. Quando eu saí do batalhão, eu já saí com sintoma. Comecei com a dormência num braço e muita dor na junta. Eu não dormia com dor na junta, fui ao médico, o médico passava o medicamento, mas nesse tempo não tinha médico especializado para isso, especialista na área. Então quando eu saí, o médico deu o diagnóstico que eu estava com lepra. Aí nessa mesma época eu já fui isolado. Eu senti uma dormência, aí o doutor olhou e passou o remédio. O patrão perguntou a ele se eu era causa de se internar, ele disse não, ou ele não tem quase nada não. Aí ele só tomar o remédio direitinho, pronto. Aí eu peguei uma estrepada e dessa estrepada, você acredita, aí acabou minha vida. Eu passei 5 anos sem poder andar. Nesses 5 anos, só acredita, eu passei tudo na vida. Me botaram num canto, eu passei 1 ano e 8 meses sem tomar um banho porque eu não podia descer. Essa perna aqui encolheu. Aí eu não podia descer, aí passei 1 ano e 8 meses lá. Aí lá nas cabeceiras do Térreo. Aí de lá eu vim devagar e vim devagar. Aí o cara me levou lá para as pedais, eu subi. Aí eu passei quase 2 meses lá, aí me recuperando. Por isso que era difícil para nós, né, antigamente, né? A história da hanseníase era uma história que as pessoas que eram atingidas pela hanseníase, eles eram obrigados a ser isolado nos antigos leprosários, como chamavam antigamente, isso até a década de 80. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né, que se transmite através de gotícula de saliva, aerosóis, e ela pode ser transmitida de pessoa doente não tratada para uma pessoa sadia. Mas para isso, a pessoa precisa ter um convívio mais prolongado com uma pessoa doente sem o tratamento. Os principais sintomas são dormência, formigamento, manchas na pele, perca de sensibilidade, principalmente nos nervos. Voltar no espaço é também voltar no tempo. Ao entrar no atual hospital dermatológico, que por muito tempo foi o local de tratamento dessas pessoas, faze-as lembrar dos momentos difíceis que passaram, quando funcionava como leprosário. Me internei em 1955 e saí, tive alta em 1958.
Aqui dentro, depois que a gente entrava aqui, a gente recebia um mosquiteiro, um cobertor, aí ia morar em casa que tivesse família, né? Que eu era adolescente. A mamãe, domingo, outro não, aí a mãe vinha me visitar. Aí não podia entrar, ficar pertinho de mim, tinha que ficar eu do lado de dentro da cerca e ela do lado de fora. Eu vi, no hospital tinha 40 leitos. Você entrava no hospital, você mesmo que você estava lá fazendo parte, mas você sentia o mau cheiro de infecção até a última enfermaria. Todo mundo estava com infecção dentro daquelas enfermarias. Aí eu passei 3 anos lá fazendo tratamento, né? Aí depois foi que voltou o tratamento da Rassania. Hoje em dia a Rassania tem cura, né? Antigamente não tinha remédio para isso, né? O sentimento é muito forte. E o sofrimento era muito grande. Tinha um sofrimento tão grande. Porque as pessoas adoeciam, minha irmã, não tinha ninguém da família para cuidar. O doutor só vinha fazer a visita de 8 em 8 dias. Nós ficava entregue aos cuidados do senhor chamado Chico Anjo. Eu sei que eu sofri muito. Eu sentia vontade até de tirar a minha própria vida. Porque eu era uma pessoa da sociedade. Tudo aí, na hora que o médico disse, você está leproso, porque essa palavra, você está leproso, naquela época, era dizer assim, você saiu do meio de toda a sociedade e vai ficar isolado para não ver ninguém, nem ninguém ter contato com você. Aí isso é que é muito forte. Na verdade, a cura da hanseníase surge em meados de 40. A gente não tinha sistema único de saúde. Então esse medicamento que vinha dos Estados Unidos chegava de uma maneira muito lenta nas colônias. Mas naquele momento, com cura, já não tinha nenhuma justificativa. Se já não existia antes, já naquele momento não existia nenhuma justificativa biológica para continuar afastando as pessoas. Já se sabia que a pessoa em tratamento não transmitia a doença. Mesmo se a gente quiser prolongar um pouco mais, a descoberta da rifampicina na década de 60. Então vamos terminar em 60 o isolamento compulsório? Então, mesmo assim, não terminou. O Brasil só foi acabar oficialmente em 76 e na prática em 1986. As marcas daquela época continuam registradas no chão. O hospital, construído pelos padres, oferecia estrutura, mas antes a situação foi bem mais crítica. Os doentes viviam em pequenas casas feitas de paxiúba, em uma espécie de fazenda, próximo da área onde o hospital foi construído. Lá, eles cuidavam um dos outros, para evitar o contágio da doença. Ali era uma área dos leprosos. Ali era um campo de gado e a gente vivia ali, convivia com esse tipo de coisa. Que foi muito difícil. Eu vim pra cá, cheguei aqui, não conhecia ninguém. São uns boi para aqui, para lá, e umas casinhas para aqui, para lá, tudo esquisito. Lá no hospital, lá que mais de conta era o bispo, né, o Dom Henrique, né? Aí quem estava internado lá não tinha visita, não. Porque tinha uma cerca de arame cá. Já lá que era isolado, não entrava ninguém sadio. Só algum da família vinha na cerca de arame, visitar o paciente. Quando eu cheguei, já quem estava tomando de conta eram os padres. Aí, mas eu ainda passei um ano lá embaixo, numas casinhas de madeira, que quando a chuva caiu já estava molhando tudo, né? Eu cheguei em julho, eu cheguei no dia 18 de julho, né, de 73. Aí ele tinha, pois bem, quando foi em 74, ele já trouxe nós para ali, para o hospital, com um ano ele já tinha feito, né, uma parte. Porque na época que eu era militar, eu trabalhava na enfermaria militar. Então já tinha experiência, como ninguém ia cuidar de ninguém lá, eram só os doentes uns com os outros, eu era o enfermeiro e fazia parte de, como se diz hoje, de médico, porque eu tirava dedo, eu amputava dedo, aqueles dedos que já estavam muito necrosados, assim como estão minhas mãos aqui, ó. Esses dedos assim, eu mesmo amputava lá. E quem fosse diagnosticado com a doença e pensasse em fugir ou recusasse o tratamento, até mesmo a polícia era acionada. Porque se soubesse que tinha um fórum doente,
a polícia ia atrás, ia buscar. Tivesse um doente assim fora, a lei era de ir para o leprosário. Nessa época era leprosário. Aí tinha que ficar isolado. Certo que tinha uma casinha que chamava de guarita. Nessa guarita tinha um policial. Esse policial recebia aquele papelzinho, aí que deixava a mamãe passar. Ninguém passava se tinha ordem daquele policial. O isolamento compulsório ele nasce de uma política higienista. Oswaldo Cruz, junto com Getúlio Vargas, eles trabalham nessa linha da política higienista, da linha da limpeza, né? E também num momento de um forte racismo estrutural, em que você tinha, por exemplo, que a hanseníase era considerada uma doença de classes perigosas, que precisava ser separado, precisava ser pego pela polícia sanitária, capturado e levado para essas colônias. Com o diagnóstico da doença, uma coisa era certa: a separação de toda a família, dos amigos, do convívio em sociedade. A partir daquele momento, a única certeza era do isolamento. Eu não via meus pais. Muitas noites eu chorei muito. Porque toda a vida eu fui forte. Mas a saudade dos meus pais eu chorava quase toda noite, poxa. Toda noite eu chorava muito. Eu gostava tanto de... Uma coisa que eu não esqueço é quando eu estava no quartel, eu saía do quartel e ia visitar meus pais. Aí chegava lá, eu dizia, vou deitar, tirar um sono aqui na cama de minha mãe, para sentir o cheirinho da minha mãe. Aí quando eu estava no leprosário, isso eram as primeiras lembranças que vinha na gente, né? E pronto, aí passei 3 anos, 8 meses sem ver a cara do resto da minha família. Só a minha mãe que vinha. Até mesmo após a morte, o tratamento com as pessoas que tiveram hanseníase era diferenciado. 2 cemitérios foram construídos no bairro do Telégrafo somente para enterrar as pessoas que morreram vítimas da hanseníase. Nosso preconceito era tanto que eles separaram, fizeram um cemitériozinho, ainda hoje tem um cemitério ali para enterrar os leprosos. O pior de tudo que eu achava, a coisa mais triste que eu achava, que eu tinha medo de morrer lá dentro do leprosário, porque quando morria lá, não, quando saía, vinha para casa, né? Mas se morresse, tinha que voltar para ser enterrado lá. Minha irmã achava isso era uma coisa que eu tinha o maior medo de morrer. Eu achava que eu não ia mais sair dali, não. E a família não podia ver, porque não era permitido a família ir ver o morto. Os relatos são de que até mesmo quando os ventos sopravam da direção do leprosário, as pessoas que residiam próximo da área fechavam suas janelas. E não apenas as janelas se fechavam, mas toda e qualquer tipo de ajuda para essas pessoas. Ninguém aceitava a gente, não. A gente saía, mas minha irmã, para falar a verdade, depois que eu fiquei aqui, que me acostumei mais, porque tinha que acostumar mesmo, né? Não tinha muito correr. Quando a gente saía, a gente achava melhor ficar aqui dentro mesmo. Era muito melhor que a gente ficasse aqui com as coleguinhas da gente, né? E agora, o preconceito para você passar por uma pessoa, mesmo depois que você pegava a alta médica, quando a pessoa via o alejo na tua mão, outra coisa, se tu tivesse um copo, pegasse um copo com água, tu tomasse com água naquele copo que era daquela pessoa, quando terminava, ele pegava e jogava fora, a vez na tua frente mesmo. O preconceito era demais. Muito, muito preconceito. Agora, hoje em dia ainda tem preconceito, pouquinho, mas ainda tem. Antigamente tinha, que não entrava ninguém dentro da colônia. O sofrimento era de todos, pais, filhos, netos, irmãos, que eram obrigados a se separar para evitar o contágio da doença. Muitas crianças foram colocadas no educandário, que funcionou por muito tempo como orfanato, dando suporte e abrigo para essas crianças. Na época que eu me levaram, minha mãe me botou no educandário, foi na época que ela se adoeceu de hanseníase, né? Aí ficou isolado no leprosário, foi para o educandário, eu mais meus 4 irmãos.
Até que eu me lembro bem uma vez que eu tinha assim, uns 6 a 7 anos, a primeira vez que eu vi minha mãe lá no Educandário, ela foi me visitar. Eu me lembro quando a irmã chegava, dizia assim para mim: Deus Matos, quer conhecer tua mãe? Eu disse, quero. Aí ela estava, vem cá que eu vou mostrar a sua mãe. Ela estava lá, distante, mas não cheguei perto, nem pegar na mão dela, era na minha. Porque a irmã chegou a dizer para mim que não podia chegar para perto. Os filhos, eles nem permaneciam com os pais, eram levados para o orfanato, né? E eu fui uma delas, meus irmãos também. E era muito difícil, né? Porque na época era obrigada essa separação. O bispo Dom Henrique, que ajudava muito, muito mesmo, né? Foi um guerreiro também, todo o pessoal da diocese, que abraçaram a família ranceniana como se fosse família deles, né? Abraçaram os filhos como se fossem família deles. Aí eu saí de lá do Educandário, eu tinha 14 anos de idade. O pai não foi fácil não, né? Porque só basta dizer que longe do pai é a mãe da gente, né? A gente não é cuidado que nem o pai da gente é, mais a mãe da gente cuida, né? Fui criado na mão das irmãs do Educandário, nessa época. Até hoje falar, né, dessa separação, do preconceito, é difícil. É como o Bacurau dizia, deixou feridas profundas. Mas a gente fica feliz ao mesmo tempo porque teve pessoas que também abraçaram, né? E a gente era muito, muito mesmo querido assim, pelo Dom Henrique, pelo Dom Luiz, né? Pelas irmãs que cuidavam da gente. Então, nós éramos tratados como cristãos. E no período que eu tive lá, quando eu fui ficando maior, eu achava que eu não tinha pai, não tinha mãe, né? Porque era isso que era pregado para a gente. E a gente via muitos sendo adotados por outras famílias, né? Que os pais vieram para aí, faleceram aí dentro do leprosário e eles eram doados para outras pessoas. Eu sei que nós somos 5 irmãos, tudo fomos para o Educandário. E hoje ainda tem uma irmã que eu estou com mais de 40 anos que não vejo ela, minha irmã mais velha, que ela foi para o Educandário junto mais eu. Saí do Educandário, ela ficou. Aí quando eu vim, aí teve um tempo que ela veio para cá, para a Cruzeiro do Sul, mas vou morar no Seringal, mas não cheguei a ver ela não. Não pode criar os filhos da gente que nem as outras mães criam. Nem criar nossos filhos no nosso conchego todo tempo, né? Era uns tempos com eles, outros tempos fora. O meu pai mais a minha mãe, todos dois, eles foram recenianos. Aí na época que a minha mãe piorou da doença, a gente veio porque não tinha com quem a gente ficar. E aí a gente foi separada deles para ir para o Educandário. Chegando lá, a gente não teve convivência com as outras crianças, por motivo desse que a gente morava junto com a minha mãe e meu pai que tiveram rancenia. Então a gente ficou num quarto, separado das outras crianças, por 3 meses. Durante esses 3 meses, para mim que o mundo tinha se acabado para mim, entendeu? Eu me emociono assim porque eu me lembro do meu sofrimento lá. A gente construiu família, mas nessa dificuldade. Aí quando eu piorava da doença, aí eu não podia ficar em casa. Aí eu vinha para cá. Meus filhos em casa, sofrendo, e eu não podia fazer nada. Não sei que foi difícil, minha irmã. Só o Papai do Céu sabe do que nós sofremos. Com a chegada da cura da doença, o cenário começou a mudar. Algum tempo depois, foi criado o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o MORHAN. Então, o MORHAN surgiu na década de 80
Então o Bacurau, que era o Francisco Augusto Vieira Nunes, conhecido como Bacurau, ele foi interno de uma das colônias do Acre, o Souza Araújo, e aí ele teve a ideia de fundar um movimento naquele momento para que reintegrasse essas pessoas na sociedade. Essas pessoas ainda permaneciam em locais como o leprosário, em instituições fechadas. Então foi aí quando o Morran surgiu, em 6 de junho de 1981. E aqui em Cruzeiro do Sul, o Celso abraçou a causa, né, fundou o movimento, organizou, convidava as pessoas, começaram a fazer reunião nas casas, né, dos próprios portadores de hanseníase, e foi crescendo, ele foi convidando autoridades para participar da reunião, e logo eles conseguiram um local para se reunir, que na época foi o prefeito João Barbosa, que doou, né, uma casa para que eles tivessem um lugar para se reunir e também para fazer as palestras. O Celso, ele foi um guerreiro, né? Digo assim que ele foi como um libertador, né, da comunidade hanseniana, né, que viveram muitos anos sofrendo preconceito, né, da sociedade, até da própria família, e ele fez um trabalho grandioso. E aí o Celso, ele ainda tinha uma dificuldade financeira para conduzir esse trabalho, porque só o Dom Henrique também não tinha como, né? E foi quando ele pensou de entrar na política, porque ele pensou assim: eu vou ter um salário melhor, que eu vou poder ajudar nesse trabalho, e vou também poder fazer algo de melhoramento, né? Fazer uma reivindicação, lutar mais perto do executivo, né? Eu, como legislativo, eu vou poder lutar melhor e por uma melhoria maior para a nossa comunidade. Na década de 80, na luta por cidadania, por direitos, então o Morran, ele vem no momento da redemocratização do Estado brasileiro, formado em 1981, então ele trabalhou ali no movimento da Gereta já, depois trabalhou com um movimento chamado Hanseníase e a Constituinte, em que a gente ajudou a preparar a Constituição Federal, ajudou a avançar no Sistema Único de Saúde. E hoje a gente temos para mais de 2.000 voluntários no Brasil, temos mais de 60 núcleos espalhados pelo Brasil, e a nossa sede ela fica no Rio de Janeiro, né? Então o Morran, ele tem feito um trabalho de prevenção importante no Brasil e no mundo. Uma das conquistas é a garantia de uma pensão vitalícia para as vítimas da hanseníase que tiveram que ser isoladas naquela época. Atualmente, o Morran busca o mesmo direito para os filhos que também foram separados dos pais. O isolamento compulsório, a segregação das pessoas, não poderia ter perdurado depois da descoberta da cura. Então, a cura da hanseníase surge na década de 40 e é naquele momento que deveria ter acabado o isolamento compulsório. Então, Morran olha para trás e diz o seguinte: isso é um crime de Estado. Então, as pessoas não podiam ter sido mais isoladas. Que o Estado brasileiro foi duplamente culpado em retirar essas pessoas do meio da sociedade e colocar em locais fechados, como os antigos leprosários, né? Hoje o governo federal, nós conseguimos em 2007, dia 24 de maio de 2007, que o governo federal reconhecesse esse erro que cometeu no passado, pagando uma indenização a essas pessoas que foram acometidas pela hanseníase, que foram isolados nos antigos leprosários. O Brasil teve essa luta histórica do movimento de conseguir essa reparação tanto para os pais que foram acometidos pela hanseníase, e agora, né, em 2023, a gente conseguiu a reparação para os filhos. Esses filhos que eram separados dos pais por conta da hanseníase, eles não podiam mais conviver com pais. Então o Ministério da Saúde, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, está fazendo um esforço nacional para que as pessoas não caiam na mão de aproveitadores, para que elas possam ter acesso ao direito. Mas a justiça de transição, ela vai além da indenização. Nenhum dinheiro paga o que as pessoas passaram.
Outro avanço que veio para ajudar as pessoas que sofreram na época do isolamento com sequelas foi a criação da oficina ortopédica. Nós desenvolvemos esse trabalho, né, de prótese, né? Bem, eu tenho aqui já 37 anos de serviço. Se através do nosso trabalho, né, a gente tornar melhor, mais fácil, mais social a vida do paciente, né? O paciente chega aqui com problemas, né, boleta, dificuldade para andar. E aí, quando elas recebem a prótese, elas se sentem mais livres, né, mais sociáveis, no sentido de que elas voltam ao convívio da sociedade como pessoas comuns, normais, né? Os setores da saúde enfatizam a importância de procurar as unidades de saúde assim que sentir os primeiros sintomas, pois esta é uma doença que hoje tem cura. Mas hoje existe o tratamento, existe a cura, existe toda uma equipe na unidade de saúde para atender esse paciente. Nossa coordenação, todos os anos, a gente trabalha o mês de janeiro como Janeiro Roxo, de combate à hanseníase. E não só o Janeiro Roxo a gente trabalha o período do ano todo. E hoje, apesar do tratamento e da cura existir, não se apaga a dor e o sofrimento que tantas pessoas tiveram que passar. Ser isoladas, longe de tudo e de todos, deixando de viver. Toda a vida trabalhei para fazer as coisas tudo direito, graças a Deus. Mas a vida da gente é assim mesmo. Mas graças a Deus, estou tranquilo, né, curtindo meu futebol. Tem que, com fé em Deus, levar a vida até quando Deus permitir. Aí assistindo o Flamengo. Quando ele perde eu fico com raiva, mas quando ele ganha também eu me recupero e assistindo o Flamengo. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que graças a Deus eu ainda estou viva para contar a história. Graças a Deus hoje a gente já pode conversar à vontade com as pessoas. Até um tempo desse eu ia na rua fazer minhas compras, né? A pessoa não tem mais aquele preconceito que tinha com a gente, né? A minha vida hoje tá mais tranquila, né? Tô sem uma perna, sem um pedaço, mas tô mais tranquilo. Tem um aposentozinho, né? Aí eu vivo desse aposento, né? Porque eu não posso mais trabalhar nada. Não dá mais. A vontade é grande, mas não dá. Tô feliz, né? Aí Deus quis assim, eu tô feliz, né? Muito feliz mesmo. E todos eles merecem o reconhecimento e prestígio da sociedade. E mais, merecem a garantia de hoje sim poder viver com dignidade. Essa é a história contada por quem viveu e sentiu na pele tudo que eu falei aqui.